obrigada. Então, queria perguntar ao painel as suas reações primeiras a algumas das observações que fiz na minha apresentação. Talvez começando com Cláudio. Ok. Eu achei... Quer dizer, o estudo toca em pontos super importantes. Duas coisas fundamentais, assim, logo de início, que, quer dizer, fazer reformas no Brasil é difícil. Quer dizer, o Brasil normalmente só faz reformas de peso quando há uma crise, e a outra é que as reformas são absolutamente necessárias. Então, nós temos esse conflito de que, embora seja necessário, é muito difícil fazer. O que me leva para o segundo ponto, que é o seguinte, quer dizer, em qualquer país há uma lista de coisas que sempre se pode fazer para que o país melhore. Principalmente quando nós falamos de uma economia emergente, essa lista é particularmente longa, quer dizer, justamente pela própria definição de economia emergente. Se não fosse longa, seria um país desenvolvido e não mais emergente. Então, quer dizer, embora todos os pontos levantados sejam, para mim, bastante pertinentes, e há, inclusive, outros pontos adicionais que também são, digamos, pertinentes, que não estão listados, o que eu acho que seria mais eficiente seria nós tentarmos priorizar o que se pode fazer, pela simples razão de que, se cada reforma é difícil, é preciso, então, listá-las de acordo com a sua relação custo-benefício. Dado que, em qualquer reforma, vai se queimar cacife político, é importante, então, começarmos por aquelas que geram maior benefício econômico e político a um custo relativamente mais baixo, ou mesmo a um custo alto, desde que haja uma relação muito maior de benefícios. Então, quer dizer, por exemplo, 3 das reformas listadas, reforma política, reforma tributária e reforma trabalhista, embora sejam absolutamente necessárias, eu não creio que tenham uma boa relação custo-benefício, quer dizer, no Brasil. O nosso sistema político tem muitas disfuncionalidades? Tem, mas ele, apesar de tudo, funciona. Quer dizer, nós já estamos aí com eleições livres, funcionando, o governo, o poder executivo consegue, através de coalizões ou não, passar as coisas mais importantes que ele quer no Congresso, tem sido a tradição, quer dizer, nos últimos anos. Claro que ir para votos distritais, etc., iria ser um avanço, mas o custo de se fazer essa reforma é enorme. Você vai brigar com todos os interesses já arraigados, todos os partidos, muito complicado fazer. Quer dizer, para um novo presidente queimar cacife político com esse tipo de reforma, eu não considero uma boa relação custo-benefício. Reforma tributária, outra reforma que também é absolutamente necessária, mas justamente porque é difícil, que está aí se falando há anos e anos e anos, e não se consegue fazer, porque, além de envolver problemas federativos graves, haverá sempre ganhadores e perdedores. Os ganhos para o país, na medida que se considera que o montante total de impostos não pode cair pela política fiscal, são ganhos de segunda ordem. Então, quer dizer, é difícil pensarmos que um governo, quer dizer, um presidente que vai começar o mandato, entrar numa reforma fiscal, seja uma boa relação com os benefícios. Reforma trabalhista, idem. Claro que todo mundo, quer dizer, todos os negócios, toda a economia, quer dizer, se beneficiaria de contratos mais flexíveis de trabalho. E o Brasil, infelizmente, é o recordista de ações trabalhistas, o que também é um custo para as empresas grandes. Mas, apesar de tudo, quer dizer, não há problema. Quer dizer, quando as pessoas vêm fazer o investimento no Brasil, quer dizer, as relações trabalhistas podem ser um custo adicional, mas não são impeditivo a investimento no Brasil. Quer dizer, todas as empresas, digamos, que eu estou ligado, claro que poderiam funcionar um pouco melhor, mas, de novo, são ganhos relativamente pequenos para o custo político, quer dizer, que vai se ter. Quer dizer, que não se deve fazer, deve ser feito, mas não creio que seja prioritário. Estamos falando de coisas prioritárias no momento. Eu listaria, então, 5 coisas que são prioritárias e que, mais ou menos, se complementam dentro das que foram mencionadas. 3 dizem respeito ao setor público. Eu acho, embora nós estejamos com estabilidade macroeconômica durante muitos anos, que, ao meu ver, foi a principal
causa do crescimento econômico, quer dizer, que nós tivemos e de tudo aquilo que está acontecendo, porque uma coisa é absolutamente nova no Brasil, você ter 15 anos de mais ou menos estabilidade, com inflação baixa, coisa que não havia antes. Nós temos que manter essa estabilidade. Portanto, é crucial, quer dizer, no momento, mantermos essa dualidade política monetária baseada em metas de inflação e taxa de câmbio flexível e suplementar isso com uma restrição fiscal, que, embora tenha funcionado bem a nível de estados, com a lei de responsabilidade fiscal, está sendo posta em dúvida agora a nível federal, dado o aumento de despesas públicas. Eu acho que seria importante termos uma lei de responsabilidade federal, quer dizer, uma lei de responsabilidade fiscal a nível federal. Quer dizer, colocando, assim como tem na Suíça, por exemplo, quando a dívida pública atinge um certo patamar, tanto a dívida líquida quanto a bruta. É importante agora, quer dizer, frisarmos as duas, porque, dadas as operações, quer dizer, fora do orçamento que estão sendo feitas através do BNDES, a dívida líquida está constante, mas a bruta está aumentando. Então, é preciso tomarmos conta das duas dívidas. Quando elas atingirem certos patamares, automaticamente o superávit primário teria que aumentar para o governo, digamos, reduzir essa dívida ou mantê-las, digamos, naqueles patamares estabelecidos. E aí entram duas outras coisas que são absolutamente fundamentais. Uma é a reforma previdenciária, que, embora não vá ter efeito a curto prazo, que vai ser muito difícil, se não impossível, e o custo disso seria enorme, quer dizer, inviável, fazer uma reforma que desse grandes ganhos a curto prazo, você tem que respeitar direitos adquiridos, essas coisas todas, mas a longo prazo é fundamental. Eu acho que, pelo fato de, quer dizer, o presidente novo eleito agora, a grande chance de fazer essa reforma é agora. O Brasil é completamente díspare no mundo face a gasto com, digamos, previdência. O Brasil gasta 6 pontos do PIB a mais, estou falando de 6% do PIB a mais do que deveria gastar pela comparação internacional. A população brasileira acima de 65 anos é 6,5%, e o Brasil gasta 12,5% do PIB. Não tem nenhuma comparação internacional semelhante. Então, é absolutamente essencial, temos que complementar, temos que implementar a lei, digamos, de previdência complementar no setor público, que até hoje ainda não foi implementada. Todos os funcionários que estão entrando agora provavelmente vão se aposentar ainda pela regra antiga, com 100% do salário, quer dizer, que não existe, quer dizer, em lugar nenhum do mundo. Então, isso é absolutamente fundamental, que complementa a primeira parte. E a terceira, que complementa também as duas, é uma maior eficiência de gastos públicos, que, quer dizer, já está sendo feita em alguns estados, temos exemplo de Minas Gerais, mesmo aqui em São Paulo, quer dizer, para que sobre dinheiro para se fazer investimentos em infraestrutura, que é outra coisa absolutamente essencial, como o estudo mostra. Quer dizer, é essencial que o Brasil, quer dizer, invista, e certos investimentos em infraestrutura, pelo seu caráter de bens públicos, têm de ser feitos majoritariamente pelo governo mesmo. E o governo está investindo menos de 2% do PIB, como o estudo mostra. Por quê? Porque falta dinheiro, porque todo o dinheiro, apesar da carga tributária no Brasil ser 36%, 37%, o governo gasta uns 38%, 39% do PIB, que é semelhante ao Reino Unido, aliás, quer dizer, não sobra, quer dizer, é tudo transferência, é tudo consumo. Basicamente, quer dizer, não sobra nada para investimento. Então, essa equação precisa mudar a longo prazo, se equacionando a Previdência Social, e a curto prazo, quer dizer, fazendo melhorias, quer dizer, de eficiência no setor público, que podem ser feitas, e se ganha cacife político. Então, essas três, eu acho que têm uma alta relação, quer dizer, benefício-custo. Quer dizer, o custo, em algumas delas, pode ser mais alto, mas os benefícios são enormes. Então, portanto, a meu ver, deveriam ser prioritárias.